Então vamos lá. Fotossíntese, fase clara, fase escura, fases da fotossíntese, né? Então bora lá. Fase clara, onde é que ela vai ocorrer? Lembrando que todas as fases da fotossíntese vão ocorrer dentro de onde? Do cloroplasto. Então todas as fases, né, respectivamente, aí dentro do cloroplasto em si. Menino, só um minutinho, por favor. Sabe? Oi. Então, meninos, todas as fases da fotossíntese dentro do cloroplasto. A fase clara depende da luz para ocorrer, né? E se depende da luz para ocorrer, onde é que ela vai ocorrer? Nos tilacoides do grana, né? Que são aquelas moedinhas de clorofila que ficam dentro do cloroplasto, né? Conjunto de todos os tilacoides a gente chama de grana. Então, a fase clara dentro dos tilacoides do grana. Fechou? Nessa fase clara, que depende da luz para ocorrer, e aí pode ser durante o dia ou durante a noite, né? Porque a luz aqui pode ser natural ou artificial. Não esquece disso, viu? Porque tem autor que fala que a fase clara é durante o dia e a fase escura durante a noite. Mentira. O lance aqui é depender ou não da luz o quê? Para ocorrer. Então, se for de noite e tiver luz artificial, a fase clara também acontece normalmente, sem problema nenhum. E acontece aqui nas partes que tem clorofila, que são os tilacoides do grano. E aí nós vamos ter isso aqui, né? A fotofosforilação, que é cíclica e acíclica, que são os eventos aqui da fase clara. O que é foto? Significa luz. O que é fosforilação? Significa aí o quê? Bom dia, Ana Clara. Significa, né, produção de ATP. Então, o que é fotofosforilação? É a produção de ATP a partir da luz, a partir da iluminação. E claro que essa energia, que é, né, a luz, vai ser capturada aí pelas moléculas de clorofila, né? E aí essas moléculas de clorofila ficam energizadas e acabam aí o que? Transferindo elétrons, né? Dentro da sua estrutura. À medida em que transferem elétrons, esses elétrons vão liberando energia química, que vão sendo armazenadas nas moléculas de ATP. Então, a partir do deslocamento, né, de elétrons das clorofilas, né, energizadas, esses elétrons acabam liberando energia química, né? Essa energia química, então, vai ser armazenada nas moléculas de ATP. Acabam, então, aí armazenando as moléculas de ATP aí, ó. Fechou? E aí, o que acontece, né? Formando essas moléculas de ATP, acaba tendo aí a fotofosforilação, que é a produção de ATP a partir da luz, ó. E aí a fotofosforilação pode ser cíclica ou acíclica. O que seria a fotofosforilação cíclica? É aquela que os elétrons que transferem energia, né, os elétrons que são transferidos pela clorofila e que liberam energia para formar os ATPs, eles saem da clorofila e voltam para a mesma clorofila, aqui dentro dos tilacoides, ó. Então, sai da mesma clorofila e volta para a mesma clorofila, a partir do momento em que libera energia e acaba formando ATP. Agora, existe isso aqui, ó, a fotofosforilação acíclica. O que é a fotofosforilação acíclica? É quando os ATPs aí, o que são formados a partir da liberação de elétrons pela clorofila. Só que na fotofosforilação acíclica, uma clorofila libera elétrons para outra clorofila. Os elétrons não voltam para a clorofila de origem. E aí, como não volta para a clorofila de origem, o que vai acontecer? Esses elétrons são liberados de uma clorofila para outra. Esses elétrons liberam energia, e a partir da liberação dessa energia, forma-se as moléculas aí, o quê? De ATP. Acabam formando-se as moléculas de ATP, acaba formando aí, né, a estrutura aí, a molécula de armazenamento de energia. Só que como os elétrons não voltam para a clorofila de origem, acaba sendo um processo acíclico, ó. Não tem um ciclo. Sai de uma clorofila e vai para outra, sai de uma clorofila e vai para outra. Fechado? Beleza. Só que na fotofosforilação acíclica vai acontecer um processo importante. Porque se as clorofilas estão perdendo elétrons uma para outra,
se o elétron sai de uma clorofila para outra, e se esses elétrons não forem repostos, o que vai acontecer? O sistema se esgota. Então, se sai elétron de uma clorofila para outra e esses elétrons não são repostos, o que acontece? Chega um dado momento que os elétrons acabam de uma clorofila para outra, né? E aí, então, o que acontece? Na fotofosforilação acíclica, acontece um mecanismo chamado de fotólise da água, quebra da molécula de água. Então, é por isso que na equação geral, ó, você tem de início 12 moléculas, né, de água e acaba formando 6 moléculas de água no final. Por quê? Porque dentro da fotossíntese existe esse processo aqui, ó, a fotofosforilação acíclica. E dentro da fotofosforilação acíclica acontece a fotólise da água, a quebra das moléculas de água. Para que precisa ocorrer aí as quebras das moléculas de água? Porque quando quebra a molécula de água, repõe os elétrons aqui, ó. Repõe os elétrons na fotofosforilação acíclica, né? Porque aí vai repor os elétrons que a clorofila que está perdendo, né? Repõe os elétrons que a clorofila está perdendo para uma outra clorofila. Então, repõe o sistema. Então, dentro da fotofosforilação acíclica, é necessário ocorrer isso aqui, ó, a quebra das moléculas de água pela luz. Isso é chamado de fotólise da água, ou reação de Rio. Então, acontece esse processo aqui, ó, justamente para quebrar a água, repor os elétrons no processo de transferência, né, de elétrons de uma clorofila para outra e não esgotar o sistema. Então, isso aí vai ser muito importante. Só que quando quebra a molécula de água, aqui, ó, dentro da fotofosforilação acíclica, quando quebra essas moléculas de água aqui, o que vai acontecer? Libera hidrogênio. E vocês sabem que o hidrogênio não pode ficar livre, porque senão ele o quê? Ele muda o pH, né? Os elétrons ficando, os hidrogênios, né, ficando livres, o que eles provocam? Acidez, mudança de pH. E aí isso pode desnaturar as enzimas, né, que vão comprometer aí, que vão realizar o processo de fotossíntese. Então, para não ter desnaturação enzimática, o que acontece? Ó? Na fotofosforilação acíclica, forma isso aqui. Ó. Além de formar ATP, forma também NADPH. Então, o NAD aqui, ó, o NADP, ele vai se associar com os hidrogênios que são obtidos pela quebra da molécula de água, aqui dentro da fotofosforilação acíclica, captura-se os hidrogênios, né, o NADP, e aí fica o NADPH, e aí se capturando isso aqui, ó, não deixa que o pH fique ácido e que não tenha a desnaturação das enzimas fotossintetizantes. Então vai formar aqui moléculas de o quê? NADPH, ó. Fechou? Então, aqui dentro da fotofosforilação acíclica, além de formar ATP, forma também NADPH, né? E forma o NADPH justamente para capturar os hidrogênios liberados pela quebra da molécula de água. Aí a quebra da molécula de água vai ser feita através de quem? Da luz. Então, vai acontecer aí, ó, a fotólise da água. Né? Então, a molécula de água aqui vão ser quebradas através da luz. E depois elas se unem, né? Formando novas moléculas de água. Por isso que tem 6 moléculas de água aqui no final. É necessário 12 e forma 6. O saldo da fase clara todinha, em média, por volta disso aqui. Ó. Acabam formando 18 moléculas de ATP, em média, e acabam formando 12 moléculas de NADPH, né? Justamente esses NADPH aqui formados, ó, são para capturar os hidrogênios e não deixar mudar o pH, né? Não ter aí o que? Alteração de acidez dentro aí da fotossíntese, né? Dentro aí, né, da fotofosforilação acíclica. E esses NADPH aqui, ó, também vão ser importantes porque eles é que vão formar a glicose. Esses NADs produzidos aqui, né, na fotofosforilação acíclica, eles vão ser usados aqui na redução do CO2 para a formação das moléculas de o quê? De glicose, né? Então, o saldo da fase clara, que vai ser usado aqui na fase escura, vão ser de aproximadamente 18 ATPs e 12 NADPH. 12 NADPH justamente são esses 12 hidrogênios aqui, ó, que vão ser usados na fase aqui escura para a formação da molécula de glicose.
Ok? E como é que chama aqui, ó? Na fotofosforilação acíclica, a quebra da molécula de glicose. Aliás, a quebra da molécula de água. Isso aí vai ser chamado de fotólise da água, né? Então vai ser aí o quê? A quebra da molécula de água aí. E aí vai ser quebrada pela quê? Pela presença da luz, né? Aqui, ó. Então, na fotofosforilação acíclica, além de ATP, forma um NADPH. Saldo todinho da fase clara são aproximadamente 18 ATPs e aproximadamente 12 NADPH. Beleza. Fase clara depende da luz para ocorrer. Fase escura independe da luz para ocorrer. Não acontece, né? A fase escura, né? Ela é independente da luz. Ela pode tanto acontecer no claro ou no escuro. Ela não depende da luz. Então, ela pode acontecer durante o dia, durante a noite, madrugada, qualquer momento, né, do ciclo de 24 horas. Então, ela não depende da luz para ocorrer. E onde é que ocorre a fase escura? No estroma do cloroplasto. Então, se acontece dentro do estroma, o que é o estroma? É o citoplasma do cloroplasto. Seria aí, né, o citoplasma que o cloroplasto tem. Seria o gel que preenche a estrutura interna do cloroplasto. Agora, lembrando, né, a fase escura independe da luz. Então, ela pode ocorrer tanto no claro quanto no escuro. Só que a fase escura depende da fase o quê? Clara. Depende da fase clara para ocorrer. Só tem fase escura porque se tiver a fase clara. Por quê? Porque os produtos produzidos aqui pela fase clara vão ser usados aqui na fase escura. Os 18 ATPs da fase clara e os 12 NADPH da fase clara vão ser usadas aqui, ó, no ciclo das pentoses ou no ciclo de Calvin-Benson. E aí o que vai acontecer aqui no ciclo das pentoses, no ciclo de Calvin-Benson? Calvin-Benson. Vai acontecer a produção da molécula de glicose. Vai acontecer a produção do C6H12O6, que é o principal produto aqui da fotossíntese. Então, a fase escura depende da fase clara. Se não tiver fase clara, não tem fase escura. Fechou? Então, aqui vai ser usado aqui no ciclo das pentoses, ó, 18 moléculas de ATP em média e vai ser usado aí o quê? 12 NADPH. Fechou. Então, a fase escura, não esquece disso aqui. Isso aqui cai muito no Enem, o nome desses caras aqui, ó, que foram os caras que descobriram as reações do ciclo das pentoses. Aqui, como na respiração, a fotossíntese, você não precisa saber as equações, não. A equação geral, claro que tem que saber. Tanto da respiração quanto da fotossíntese. Cai demais no Enem. Agora, os ciclos de reação mesmo, não precisa, porque isso aí não cai o que em prova nossa, não. Não cai no Enem, nem nas provas aí, discursivas que vocês vão fazer por aí, a vida fora. Né? Então, o que acontece? O que cai mesmo é essa equação geral aqui, ó. Mas não pode esquecer que dentro da fase escura, qual que é o principal evento? Ó? É o ciclo das pentoses, vai ser o ciclo de Calvin-Benson aqui. Ó. E aí, como é que é a equação geral balanceada da fotossíntese? Para acontecer a fotossíntese, precisa de 6 de CO2, reagindo com 12 de água. O que vai formar no final? 1 de glicose, liberação de 6 moléculas de oxigênio, né? E o oxigênio liberado aqui vai ser importante, ó, e acontece a formação de 6 moléculas de água no final. Então, vão ser 6 de CO2, reagindo com 12 de água, produzindo 1 de glicose, 6 de oxigênio e 6 novamente de água. Agora, vamos entender aqui, ó. Você viu que os oxigênios aqui, ó, são de cores diferentes. E tem que ser de cores diferentes, porque isso aqui cai demais em prova. Porque todo mundo acha que na fotossíntese é o CO2 que vai ser transformado em O2. Inclusive tem aquele ditado antigo, lá idiota, que a gente até estudou na ecologia, lá nos capítulos de poluição. Ó. O que os caras falavam? Né? Que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, que transforma CO2 em O2. Mentira! Isso é mentira na ecologia, isso aqui é mentira aqui na fotossíntese, né? No metabolismo energético. Porque isso aqui, ó, o oxigênio que é liberado pela fotossíntese, ele não vem do CO2. Fique esperto com isso em prova. Isso aqui é questão de prova o tempo todo. O oxigênio
que é liberado pela fotossíntese. Olha aqui, o O2 da fotossíntese, ele não vem do CO2. Então, a fotossíntese não transforma CO2 em O2. Não é isso. Não é isso, né? Milton, para onde vai parar o O2 do CO2? Olha aqui, ó. O O2 do CO2, ele entra na formação da molécula de glicose. Ele vai entrar na formação da molécula de glicose e entra aqui na formação da água. Então, ele não tem nada a ver com esse oxigênio aqui liberado. Então, o oxigênio, os átomos de oxigênio presente no CO2, esses átomos aqui de oxigênio, eles vão entrar na constituição da molécula de glicose e vão entrar aqui na constituição das moléculas de água. É aqui que vai entrar o O2, ó, do CO2. De onde vem? Qual é a origem do O2 liberado pela fotossíntese? Vem daqui, ó, da água. Lembra que aqui na fotofosforilação acíclica acontece a reação que eu falei que é chamada de fotólise da água? Então, a fotólise da água, ou equação de Hill, que acontece aqui na fotofosforilação acíclica, é aqui que acontece, além de repor os sistemas de elétron, a fotólise da água, a quebra da molécula de água, permite a formação dos oxigênios. Então, é da quebra da molécula de água pelo sol, pela luz, é a partir da fotólise da água, é que você tem a formação de quem? Do oxigênio liberado pela fotossíntese. Então, o oxigênio liberado pela fotossíntese, ele não vem do CO2. Ele vem da quebra das moléculas de água, que acontece aqui na fase clara, ó, na fotofosforilação acíclica. E o nome da quebra da molécula de água é fotólise da água. Quebra da molécula de água pela presença de luz. Ok? Então, questão de prova que os caras perguntam: qual é a origem do oxigênio liberado pela fotossíntese? A origem do oxigênio liberado pela fotossíntese vem da quebra das moléculas de água, que acontece na fase clara, na sua o quê? Fase de fotofosforilação acíclica. E o oxigênio do CO2 entra na formação da molécula de glicose e na formação de novas moléculas de água. Lembrando que a formação da glicose acontece aonde? Ó? Na fase escura. A fase escura também é chamada de fase química. Por que é chamada de fase química? Porque é o quê, né? É a fase, é chamada de fase química, porque é nessa fase aqui escura que acontecem as reações químicas para a formação da molécula de glicose. Ó. E é uma fase em que a luz não sofre influência ou que a luz não influencia, né, as reações químicas, né? Então essa aqui na fase escura seria a reação aí o que é enzimática do processo aí fotossintético. Então a molécula de glicose é formada aqui, ó, no ciclo das pentoses através aí, né, das reações que o Calvin e o Benson descobriu. Então a equação geral da fotossíntese, ó, 6 de CO2 reagindo com 12 de água, formando 1 de glicose, liberando 6 de O2 e liberando 6 de água. E aí, ó, fase clara ou fotoquímica? Fotofosforilação cíclica, olha aí, ó. O elétron sai de uma clorofila e volta para a mesma clorofila. Sai de uma clorofila, volta para a mesma clorofila. E acaba formando no final aí, ó, moléculas de ATP. Então seria a cíclica. Olha aí, ó. Os elétrons saem de um fotossistema e vêm para o mesmo fotossistema. Então é um ciclo que acontece. Fotofosforilação acíclica. Então, o que vai acontecer aqui, né? Você tem vários aceptores de elétrons, ó. E aí, o que vai acontecer aqui? Você tem os elétrons saindo de uma clorofila e indo para outra, ó, de um fotossistema para outro, né? E aqui você tem aqui, ó, dentro da fotofosforilação acíclica, que eu te falei, ó, o que acontece aqui, ó? A equação de Hill. Hill foi o nome do cara que descobriu, ó, em 1937. E aí, o que acontece aqui na fotofosforilação acíclica? Vai acontecer aqui o quê? A quebra da molécula de água pela luz. O que vai acontecer aí? Ó? A fotólise da água. E aí vão quebrar duas moléculas de água, liberando o quê? 4 moléculas, aliás, liberando 4 elétrons,
acaba liberando aí o quê? 4 íons H+, e a liberação de uma molécula de O2. Né? Então, vão ser quebradas 12 moléculas no total, e a partir disso, liberação do quê? Né? Dos H+, que vão formar as moléculas de glicose e liberando os elétrons aí para reconstituir os sistemas aí, né? De transferência de elétrons. Que o elétron vai sair de uma clorofila e vai para outra. Né? Então, sai de uma clorofila, vai para outra, sai de o quê? De uma clorofila, vai para outra, sai do fotossistema, geralmente 2, para o fotossistema 1. Então, seria isso aí. Ó. Isso aqui é bom anotar, viu, meninos? Ó. Então, isso aqui que é a equação de Hill, ó, que é a fotólise da água. Onde é que acontece isso? Ó? Na fotofosforilação acíclica. Esses slides já estão lá, Pedro, lá no aplicativo, no app de vocês. Já mandei. Fechou? Então, é importante aí. Aí, ó, o que que acontece, né? O resuminho que eu te falei, ó. Aí, o que acontece aqui, ó? Fotofosforilação acíclica, né? Você tem o fotossistema 2, ó, que vai liberar quem, ó? Os elétrons. Esses elétrons são transferidos, ó, passam por uma série de aceptores, né? Citocromo, libera energia e forma ATP. E aí você tem aí o que, né? Aqui a clorofila P680, aqui a clorofila P700, né? P700, P730. E aí, a partir disso, ó, transfere elétrons de uma clorofila para outra. Para esse sistema aqui não se esgotar, o que que acontece? A fotólise da água, né? E aí, quando tem a fotólise da água, repõe os elétrons aqui, ó, da P680, que está sendo perdido para P700, né? Isso aqui você não precisa saber, não, mas você tem que saber por que chama acíclica, ó. Porque o elétron sai dessa clorofila aqui e vem para essa outra clorofila aqui, ó. Aqui você viu que há a liberação de elétrons, né? Esses elétrons acabam vindo aqui para o NADPH, ó, reduz o NADP para que ele possa capturar aqui o hidrogênio, né? Aí forma o NADPH. Então é nessa isso aqui tudo, ó, todas essas reações aqui, ó, é a fotofosforilação acíclica. É dentro desse sistema aqui que vai acontecer aí, né, a fotólise da água, que é a quebra da molécula de quê? De água pela luz. Ela que vai repor os elétrons perdidos, né, para não esgotar o sistema na transferência de elétrons, e é nela que acaba formando o NADPH. Porque aqui vai capturar os hidrogênios que são, né, liberados pela quebra da água, e isso vai ser levado lá para a fase escura para acontecer, né, a produção aí da molécula de glicose. E aí você tem aqui, ó, né, as enzimas aqui que participam desse processo, né? Esse aceptor, né, aqui, né, intermediário é chamado ferrodoxina, né? E aí acaba aí o que é a enzima participando aqui da formação do NADPH, né? Isso aqui é uma enzima, a NADPH redutase, ó. É o que vai permitir a transferência de elétrons para a formação do NADPH aqui. Fechou? Olha aí, ó. Agora a fase escura, ou também chamada de fase química, né? Olha só para você ver, ó. Isso aí que é o ciclo de Calvin-Benson, né? Então a gente não precisa saber essas equações aí, não, ó. Olha só para você ver, ó. Aqui são usados 6 ATPs, né? O que que acontece? Ó? Você tem aqui, por que que é chamado de o que? Fase escura? Porque independe da luz, né? Por que que é chamado de ciclo das pentoses? Por causa dessa substância aqui, ó, a ribulose de fosfato, né? Olha aí, a ribulose de fosfato, ela tem quantos carbonos? 5 carbonos. Como é que eu vou chamar um açúcar formado por 5 carbonos? Esse o quê? Essa açúcar aqui formado por 5 carbonos, ó, é chamado de pentose. Por isso, o nome do ciclo chamado de ciclo de Calvin-Benson. Aí ela vai sendo aí o quê, né? A ribulose de fosfato, ó, vai sendo reduzida. Ela adiciona o que? CO2, ó, forma o ácido fosfoglicérico, aí forma o ácido bifosfoglicérico. Olha aqui, ó. 12 NADs aqui são adicionados, ó, formando o gliceraldeído. Aí forma o que? O gliceraldeído aqui 2, ó. Acaba formando depois a ribulose de fosfato. E toda essa o quê? Desse ciclo aqui, acontece aí a formação da molécula de glicose no final. E onde é que vai acontecer essa fase escura? Todas essas reações químicas aqui, ó, estão acontecendo, né, dentro do cloroplasto, dentro do quê? Do estroma, que seria o citoplasma aí dos cloroplastos.
Por que chama fase escura? Porque independe da luz para ocorrer. Por que chama fase química? Porque não, aqui vai acontecer, né, a presença das enzimas, né, das moléculas aí reativas, que são as enzimas, para a formação da molécula de glicose. Né? Independe da luz, acontece nos estromas do cloroplasto. O que é o estroma do cloroplasto? Vai ser aí, ó, o citoplasma que o cloroplasto tem. E por que chama ciclo das pentoses? Em função da ribulose de fosfato, que tem 5 carbonos, né? E aí é chamado de ciclo de Calvin-Benson, porque foram esses dois o quê? Bioquímicos que descobriram esse processo aí em si. E aí um resuminho aqui da fotossíntese, ó. Como é que é aí, ó, né? Olha só para você ver aqui, ó. Aqui o cloroplasto inteiro, todo ele, ó. Fica esperto com esse resuminho aqui, porque isso aqui cai demais em prova, não é, Neia? Então, isso aqui tem um cloroplasto aqui, ó. O que vai entrar dentro do cloroplasto? O que participa? Entra 2 moléculas de água e o quê? Né? Dentro das reações aqui de claro. Entra 12 moléculas de água aqui nas reações de claro e entram 6 moléculas de CO2 aqui na, o quê? Nas reações de o quê? De escuro. Ó. Então, 2 moléculas de água na fase clara, 6 moléculas de CO2 aqui na fase escura. Lembra aí o que vai produzir aqui na fase clara? Ó? Vão produzir quantas moléculas de ATP que eu te falei? Ó? Em média, 18 moléculas de ATP. Aí essas moléculas de ATP produzidas, ó, como é que chama aí as reações da fase clara? Fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica. Libera os 18 ATPs aqui, eles liberam energia aqui para o ciclo de Calvin para a fase escura. O que é produzido aqui? Ó? Vai ser nas reações de claro. São produzidos também o quê? 12 NADPH. Ó. Então, no NADPH. 12 NADPH que são produzidos aqui na fase de claro. E aí, esses 12 NADPH produzidos aqui na fase de claro, ó, eles são produzidos aqui e são levados aqui também para a fase de escuro. Ó. E aí, eles são produzidos aonde? Ó, lá na fotofosforilação acíclica, né? Onde tem a fotólise da água para o que repousa os elétrons, né, do processo de transferência, e quando quebra a molécula de água, libera o que? Hidrogênios. Ó. São capturados aqui pelo NADP e levados aqui para o quê? Para o ciclo de Calvin. O que sai do ciclo de Calvin? Ó? Uma molécula de glicose, que é produzida aqui na fase de escuro, e aqui na fase de claro, o que libera? Ó? 6 moléculas de oxigênio. Então, entre 12 moléculas de água, sai 6 moléculas de oxigênio. Qual a origem do oxigênio liberado pela fotossíntese? Ó? A origem do oxigênio liberado pela fotossíntese vai vir de onde? Da quebra da molécula de água. Né? Da fotólise da água aqui nas reações de claro. Aqui nas reações de escuro, ó, vão entrar 6 CO2, que vão ser reduzidos pelos 12 NADPH, formação de uma molécula de o quê? De glicose. Então, o quê? Entra 12 de água, produz 6 de O2. Entra 6 de CO2, produz 1 de glicose. E aí o ciclo começa aqui, né? Olha, né? Você tem aí o que? A ribulose de fosfato, ó, que é a pentose que eu te falei. Entram 6 moléculas, combinam com 6 CO2, formam aí, ó, 12 moléculas de ácido fosfoglicérico, né? Aí acaba formando depois, ó, os fosfogliceraldeídos, ó, que formam aqui. E aí o que acontece, ó? Aí acaba formando aí, ó, uma substância orgânica que vai ser a glicose, ó, com 6 carbonos. Libera aí as ribuloses de fosfato de novo, começando o ciclo novamente. Tá vendo aqui onde é que usa os NADPH? Ó? Justamente para a formação das moléculas de glicose. Ó. São descarregados aqui 12 ATPs, ó, e depois aqui mais 6 ATPs, dando um total aí o quê? De 18 moléculas de ATP. Fechou? Então tá aí. E aqui, ó, para encerrar, a fotossíntese bacteriana, ou também chamada de fotorredução. Eu te falei que a fotossíntese bacteriana é um pouquinho diferente, ó. Por quê? Porque elas, geralmente as bactérias aqui, ó, elas não vão usar moléculas de água. Elas vão usar ou só hidrogênio puro, 12H, ou elas podem usar isso aqui, ó, 12H2S. Então, geralmente, as bactérias não usam água no processo de fotossíntese. Elas usam o quê? Hidrogênio puro, ou vão usar o quê? Gás sulfídrico, ácido sulfídrico. E aí elas têm uma outra substância, ó, diferente que absorve luz. A substância diferente que vai absorver luz aqui, quem vai ser? Ó? A bacteriofila,
ou bacterioclorofila. Esse pigmento aqui, ó, né, a bacterioclorofila, ela vai absorver comprimentos de onda que a gente nem enxerga. Geralmente ela absorve muito é o ultravioleta e o infravermelho. Então, o que acontece, né? Essas bactérias aí acabam percebendo luz, comprimentos luminosos que a gente nem consegue enxergar, né? Então, vai ser aí o quê? Comprimentos de onda que para nossa visão pode estar o quê, né? Sem luz, mas esses o quê? Infravermelhos, essa frequência luminosa, né? Esses comprimentos de onda, o infravermelho e o ultravioleta, são percebidos por essa bacteriofila aqui, ó, por essa bacterioclorofila. Então aqui não tem clorofila, né, que é o pigmento que é comum nas algas e principalmente aonde? Nas plantas, né? Então aqui não tem. E aí você viu, né? Vão ser 6 de CO2 reagindo com 12 de gás sulfídrico ou 12 de hidrogênio puro, 12 de H2, produzindo 1 de glicose, formando 12 de água e liberando aqui, ó, 12 de enxofre, né? Não há liberação de oxigênio. Nessa fotossíntese bacteriana, não há liberação de oxigênio para a atmosfera, né? Lembrando, vocês já sabem muito bem qual é a origem, né, do oxigênio que está presente na atmosfera. Ela vem da fotossíntese de quem? Das algas unicelulares presentes aonde? No plâncton. Seria aí a origem do oxigênio a partir aí o quê, né, das algas presentes unicelulares, presentes no fitoplâncton, é o que fica na superfície do mar. Fechou? E agora a gente tem a quimiossíntese, ó, também. O que vai ser quimiossíntese? Vai ser a produção de alimento, só que a partir de energia o quê? Química. Olha como é que é a quimiossíntese, ó. Geralmente você tem uma etapa aqui, onde vai ter um composto inorgânico reagindo com oxigênio, ó, e a partir disso extrai o quê? Energia química. Então, na primeira etapa da quimiossíntese, ó, você tem aí, quem faz quimiossíntese são só bactérias também. Então, elas pegam um composto orgânico, oxida eles, produz energia química. Vai produzir os ATPs. E na segunda etapa, o que elas fazem? Ó? Essas bactérias quimiosintetizantes, elas vão pegar o CO2 e a água e reduzir. E vão usar a energia química, né? Que elas o que utilizaram para produzir a glicose, que é o composto orgânico. Então, vai pegar essa energia química aqui, que foi extraída da primeira reação, e usar na segunda reação, ó, onde vai reduzir o CO2 com a água, através da energia química, e a partir dessa energia química, ó, produzir, por exemplo, aí a glicose. E olha aqui, ó, na quimiossíntese, né, diferente da fotossíntese bacteriana, a quimiossíntese também vai liberar o quê? Ó? Oxigênio no processo. Ó, né? Então, aqui a bacterioclorofila, ó, né, fazendo a fotossíntese aqui, e aqui embaixo, ó, isso aqui é a fotossíntese bacteriana. E aqui embaixo você tem aí, ó, né, as sulfobactérias, nitrobactérias, ferrobactérias, que são bactérias aí o quê? Ó, quimiosintetizantes, né, que vão fazer redução dos sulfatos, nitratos, né, dos íons ferro, extraindo energia e a partir dessa energia produzindo a matéria orgânica que é a glicose. Fechou? Então aqui você tem aí, ó, quimiossíntese e aqui em cima, né, a fotossíntese bacteriana. Beleza, meninos. Como está acabando a nossa aula aqui, alguma dúvida aqui nessa parte? A gente encerra aqui agora o metabolismo energético, tá? Eu fiz aí a respiração com todas as fases e reações e fiz a fotossíntese também com todas as fases e reações. Alguma dúvida? Liz, a aula já está quase acabando. Você quer que eu volte aonde? Na fotorredução? Mas você fala aí o quê? É na fotólise da água ou aqui na, o quê? Na fotossíntese, na quimiossíntese ou na fotossíntese bacteriana? Você fala aqui? Eu vou mandar nos e-mails da sala, tá? Mando sim, mas já tá lá no app, mas eu vou mandar no e-mail da sala.
Então, ó, aqui vai ser 6 de CO2 reagindo com 12 de água, 1 de glicose, 6 de água, e aqui não libera o quê? Ó? Oxigênio, vai liberar enxofre. Então, fotossíntese bacteriana ou fotorredução. Mais alguma dúvida? Então, beleza. Então, meninos, vou encerrar aqui a aula que já está acabando meu tempo aqui. Um beijão para vocês, até a próxima aula nossa. Um abração, fiquem com Deus.